o tema de hoje, da nossa prevenção, é liberdade de ação e sua reação kármica. Esqueci de pôr, mas a fonte do livro Ação e Reação de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Então, para começar esse tema, convém a gente esclarecer algumas coisas, né? De uma forma simples, porque a gente não está aqui para dar aula, a gente está para dar umas dicas de como a gente pode continuar estudando, porque isso está diretamente ligado à nossa caminhada, tá? Então, a lei de ação e reação é uma lei física e material. O que é? Corresponde à terceira lei de Newton, né? Para quem já estudou. A toda ação corresponde uma reação de igual intensidade, mas direções opostas. Como, por exemplo, o andar, a gente empurra o chão. Ou aquele exercício que a gente faz, empurra a parede, só que a parede também empurra a gente. Mesma intensidade, porém, direções opostas. Vou falar um exemplo aqui, porque eu vou usar ele de novo. Um tiro. A bala sai, como chama aquele movimento? Ricardo, essa aqui acho que Ricardo assim. Que bate no... Impacto. Não, tem um outro nome, mas é um impacto. Quando você dá um tiro, a bala sai, mas você leva um coice. É um tranco, revólver, espingarda, sei lá, metralhadora, tem essa reação. Isto é lei de ação e reação. Isso é material, isso é físico, tá? E a lei de causa e efeito é uma lei mais moral e espiritual. Por quê? Porque é por meio da nossa livre escolha que vai... A gente escolhe, toma uma atitude. Isso aí vai gerar um efeito, né? Esse efeito vai ter uma consequência. Nós decidimos causar alguma coisa, vai ter uma consequência. E essa consequência vai ser cobrada, porque partiu de nós, a nossa escolha foi essa. Tudo bem? Então, a ação está em nossas mãos. A escolha de agir é nossa. Porém, a reação é lá com a criatura lá de cima. Nós vamos ter que dar conta lá. Certo? Ação e reação. Causa e efeito. E qual que é a diferença das duas aí? A diferença está na escolha livre que a gente fez. A gente resolveu agir. Isso é ação, isso é causa e efeito. Você escolheu, vai te dar um rebote. A diferença entre elas está no livre-arbítrio, na livre escolha. Então, o livre-arbítrio é a escolha nossa, mas não é tão livre assim. Existe a consequência. Existe a consequência de você ter tomado a liberdade de tomar uma atitude. Seja ela para o bem, seja ela para o mal, a gente vai ver consequência. Mas é o livre-arbítrio. Em se falando de lei de causa e efeito, liberdade de ação, reação kármica, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da evolução da lei de justiça. Lá atrás, nos primórdios, né, já ouviram falar de Hammurabi? Que foi o primeiro código de leis da história, e se baseava na lei de Italião. A lei de Italião é a lei do olho por olho, dente por dente. Fez, levou. Matou, também vai matar, vai ser morto. Bateu, leva. Já pensou que caos que era isso, gente? Mas isso também era necessário para a sociedade da época. Nada é em vão. Isso era necessário para se chegarem, era um meio que eles acharam de tocar a sociedade para reconhecer que precisava de uma disciplina. Precisava de uma disciplina. E isso era para aplicar
a justiça humana. Porque cada um fazia o que queria. Não tinha, era um caos completo. Com a evolução, aí, eu não sei se alguém já fez essa palestra, uma vez eu fiz, é muito legal, das 3 revelações. A primeira revelação foi Moisés, não sei se eu já teve essa palestra. A primeira revelação foi Moisés, que veio trazer a mensagem de justiça e do direito, através dos 10 mandamentos. Depois Jesus, na sequência, foi a segunda revelação, que veio com sua lei de amor, amar o próximo, apesar de ser esbofeteado, dá outra face. Amar a si mesmo, nossa, que egoísmo. Amar ao próximo como a nós mesmos, vou amar ao próximo ou vou me amar? Isso aí deu um boom para aquele povo da época. Porque ele pregava o amor e o perdão. Não tinha lei de vingança, de retaliação. Era a lei do envolvimento do outro pela sua infelicidade, pelo seu pensamento pequeno, em sentir prazer em judiar do seu irmão, achando que ia sair ileso, né? A lei de amor. E a terceira revelação é o Espiritismo, que trouxe as verdades, a pluralidade das existências, as leis, lei de causa e efeito, as leis morais, que são as leis divinas, né? A liberdade com responsabilidade. O livre-arbítrio não é tão arbítrio assim. Tem que usar com responsabilidade, porque vai responder pelo que fez de excesso, principalmente para o negativo, né? Então, essa é a evolução da justiça. E Jesus, ele achou que isso não era bom, não era assim que se reparava o mal. E sim com amor, com perdão, com a aproximação de inimigos, Era assim que ele queria pregar, né? E isso foi tão difícil para ele na época. Nada era difícil, mas foi conduzir esses ensinamentos para um povo, nós mesmos, chucros como nós éramos. Então, imagina, primeiro esperavam um rei cheio de glamour. O cara era tão simples quanto qualquer criatura simples daquela época, né? Mas ele era rico em conhecimento, em sabedoria e sabia lidar com isso. E incomodava. Tanto é que, no final da história, eu não vou contar, né? Mas ele morre. Aí veio a doutrina, né? Trazendo as verdades. Mais uma bomba. Como assim? Nós não temos uma vida só? Então não posso ficar roubando, matando, o quê? Vou dar conta disso? E aí? Vai dar conta disso e até nem menos, né? Muito menos, mas vai dar conta. Bom, então, quando Jesus diz que quem com ferro fere, nossa, trocadilho. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, o que é que ele quis dizer com isso? Que se você é dono dos seus atos, pelo no útil, né? Você vai dar conta deles. Isso é repetitivo, mas foi assim que a gente começou a aprender. Foi assim que está entrando na nossa cabeça. Porque de outra forma não entraria. Como que precisou falar lá atrás? Através de parábolas. Eu achava mais difícil, é melhor falar a verdade de uma vez. Porque tinha palavras que você nem não parece que sopa de letrinha, né? Não combinava uma coisa com outra. Mas então, dava o exemplo. E o exemplo era na lata. Eles tinham que sentir, nós tínhamos que sentir isso de uma forma bastante incisiva. Não com meias palavras, né? Amor, perdão. Precisou passar por Moisés para chegar em Jesus. Daí foi um pouco mais fácil da doutrina jogar essas verdades aí.
Gandhi também não achava certo reparar o mal. E ele dizia que se a gente fosse usar a lei de Italiano, olho por olho, dente por dente, todo mundo acabaria cego e desdentado. É uma verdade, né? Então não tem por que você usar essa lei aí. Mas teve a evolução, e com tudo isso que a gente começou a estudar um pouco aqui, isso é pincelada. Essa história aqui, ó, de que Deus castiga, isso já caiu por terra. Ele dá oportunidades de aprendizado. Quem se compromete é a gente mesmo. Então, Deus não castiga. Tudo que vem para nós, tudo que nos acontece é resultado das nossas escolhas. Nós somos os únicos responsáveis por nós mesmos. A nossa caminhada é sozinho. Cada um vai sofrer os seus obstáculos, as suas quedas, as suas levantadas, é por si. Nós não vivemos sozinhos, porém, cada um segue a sua caminhada, só. Ninguém tem que pagar o que eu fiz. Eu mesma tenho que pagar. Né? Então, quando Jesus fala isso, é para lembrar, quando ele fala do ferro, é para nos lembrar que o que ocorre com a gente é o resultado de ações cometidas no passado, ou até na própria encarnação, que a gente colhe hoje, ou vai colher em outras. Porque ele é tão misericordioso que ele oferece oportunidades, quando a gente, por ignorância, perde a oportunidade. Né? Então, isso aqui, é bom a gente ficar com isso na cabeça, porque nos dias de hoje, ou com esse conhecimento a mais que a gente está tendo, é bom a gente repensar nas nossas atitudes, para não deixar as outras encarnações ocupando, para que a gente não ocupe as outras encarnações com coisas que a gente já devia ter resolvido, já devia ter se redimido. Então você tem o conhecimento, pede oportunidade para que você se livre disso. Não carregar a corrente, não arrastar a corrente para as outras encarnações. Está tão difícil. E olha, nós chegamos, se a gente for olhar para trás da nossa vida essa. A gente não mata. A gente não matou, a gente não roubou, a gente não prejudica. Então, será que a gente não precisa ter falsa humildade? Pelo amor de Deus, isso é horrível. Será que a gente não pode reconhecer que a gente caminhou um tiquinho, sim? Por que não? Por que não? Eu sou do bem. Você é do bem. Nós somos do bem. Ninguém sai da sua casa no frio para vir aqui porque é do mal. Porque a gente está a fim de aprender. Quer assimilar um pouco para se melhorar. E estamos no caminho. Né? Então, e outra coisa que ele disse também, que é mais fácil passar o céu e a terra do que perder-se um tio da lei. Trocando em miúdos. O céu pode acabar, a terra pode acabar, mas enquanto a lei não se cumprir, nada está acabado. A lei de Deus é implacável, ela se cumpre até o último, ninguém sai ileso, ninguém. Senão não seria um Deus justo, misericordioso, mas justo antes de tudo. Ele é um pai educador. Né? Então não adianta a gente achar, coisa não fiz. É pouca coisa, caramba. Pouca coisa se você magoou um vizinho. Não é pouca coisa, é o teu próximo. E a gente precisa ter essa noção do que o que a gente faz para o outro, a gente está fazendo para a gente mesmo. Isso é uma grande verdade. Né? Então, que ele era muito danadinho, Jesus, né? Ele sabia que uma infração jamais passaria ilesa diante da lei de Deus. Burlar uma lei, consequência vai ter. Não tem como. Não tem como. E tem outra. Ele conhece profundamente, totalmente, as leis morais.
As leis morais, se der tempo eu falo, são 10. Só para complementar, são leis que regem a nossa evolução moral. Porque nós estamos nessa encarnação para a nossa evolução moral. Esta é. A gente precisa aprender a ter moral. E é bem amplo isso. Também alguma palestra vai ser falada. Então, se der, eu falo. Se não, no Livro dos Espíritos tem leis morais. Bom, todos os nossos atos e pensamentos equivocados, eles ficam registrados em arquivos no plano espiritual, né? À espera da devida reparação, uma vez que nada passa ileso. Mas também os nossos atos e pensamentos que estão de acordo com as leis, também estão. E estão sendo depositados na nossa conta moral. Mas vão ser revertidos em méritos luminosos para a nossa caminhada. Nós não estamos ganhando pontinho. Tanto o bem como o mal. A escolha é nossa. Quando ele afirma que cada um, independente, duas coisas que eu vou falar, independente do conhecimento da doutrina que a gente está tendo. Quando ele falou assim, a cada um será dado conforme suas obras, isso parece que quer dizer alguma coisa? Parece que falta a palavra para a gente entender. Se a gente não tivesse o conhecimento da doutrina. Mas tendo o conhecimento da doutrina, ele simplesmente, maravilhosamente, ele resumiu o mecanismo da justiça divina. É muito mais amplo do que a gente pensa, essa frase de Jesus. E outra é quando ele fala com o apóstolo Pedro, que questiona ele e fala, mas Jesus, qual que vai ser o destino dos homens corruptos e injustos lá da época? Tranquilamente e sabiamente ele responde, Pedro, não esquenta, eles viverão. Tem sentido isso? Se não tivéssemos a doutrina, eles viverão. Que caramba que é isso? Pedro, não esquenta não, eles viverão. Mas nós sabemos, através da doutrina, o que é eles viverão. Eles voltarão para dar conta dos seus atos, uma vez que eles são injustos e corruptos. Então, essas leis e a justiça divina deixa a gente bem sossegado. Porque tudo o que estão fazendo, a gente não precisa emitir um pensamento negativo. Não precisa falar palavrão, vai. Às vezes a gente fala tão revoltado que a gente fica. Não precisamos. Porque uma vez que a lei, ela se cumpre na sua totalidade, quem somos nós para querermos julgar os corruptos, os injustos, os que fazem o que querem? Não. A gente não tem nem que canalizar perda para canais que a gente perde a nossa energia com esse tipo de coisa. Isso compete ao Pai Maior, à justiça divina. E quem somos nós para julgar? Hoje nós estamos aqui. E lá? Não crucificamos Jesus, será? Não tivemos em Primeira Guerra, Segunda Guerra? Será que não? Nós não sabemos. Cenários mudam. Cenários mudam muito, relacionamentos familiares, de amigos mudam muito, idiomas mudam muitos. Se a gente for ver, nosso passaporte é bem rico, bem carimbado. A gente não sabe de onde veio. Eu sei que uma das minhas foi na Alemanha, e na Segunda Grande Guerra, bem boazinha que eu fui. Então, mas e do resto? E de onde viemos? Quantas vidas nós temos? Meu Deus! Né? Então, veja, hoje nós estamos aqui, mas nós não prestamos. Se a gente está aqui ainda, é porque tem muito para pagar. E Deus justo e misericordioso vai dar oportunidades, sempre, para cada um de nós, dos seus filhos. Então, cada encarnação, gente, é uma experiência única e específica para a evolução da nossa alma. Né? E como serão as condições de reencarnação? Aleatória, ao acaso? Mas de jeito nenhum. Como a programação vai ser feita,
vai ser feita de acordo com a nossa última existência, mas com a nossa penúltima, com a antepenúltima. Coisas que nós estamos carregando ainda. Isso é somatória. Então, o nosso cenário reencarnatório é muito variado. E vai depender, sim, do que a gente carrega de passado até essa encarnação. Porque essa encarnação é a mais importante. A que passou foi a mais importante. A que a gente vai ter será a mais importante. Porque são acúmulos de conhecimento, de tentativas de corrigir erros. E as falhas a gente vai carregando. Mas as oportunidades sempre teremos. Né? E ela também nos ensina a doutrina que a gente tem que... minha avó falava, você quer ver o que você foi na outra vida? Mais ou menos. Veja a tua vida atual. Na minha vida atual, eu só tenho gratidão. Só. Claro que a gente tem problemas, mas do que a gente vê, eu acho que a nossa família é feliz. Eu acho. Sim. Mas então eu não tenho uma noção de como deve ter sido. Ou pior, também para me acontecer. Até eu desencarnar. Ou na próxima. Pode ser que eu tenha vindo nessa para amadurecer mais um pouco, para aguentar a bucha na próxima. Eu tenho que focar nessa, eu tenho que melhorar nessa. A gente não sabe como é que vai ser. Então, é bom que a gente pense agora, porque tudo está de acordo, está tudo certo. Está tudo certo. O que está acontecendo. A gente se revolta, porque isso, porque aquele povo, está tudo certo. Isso foram equipes de engenheiros siderais que ajudaram, através da permissão divina, ajudaram Jesus, outros cristos também, para que isso acontecesse. E está tudo certo. Né? Então, tudo está exatamente como resultado do que pensamos, do que sentimos, das nossas intenções, das nossas ações. Temos que pensar nisso. Mas a doutrina também, o que ela ensina? Que a gente precisa amadurecer os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas intenções e agir de alguma forma que a gente sinta que está agindo com muita ética moral, para que a gente possa entender o que é ordem, o que é justiça, o que é amor, o que é a caridade. E isto nada mais é do que a reforma íntima. E a reforma íntima só é o nosso desafio do dia a dia. Difícil, né? Tarefa para casa. Antes que Ricardo Gino me chama, você que está. Tarefa para casa. Pensemos nos resultados kármicos do que estamos fazendo com a nossa existência. Vou ter que pensar, então. Mas é melhor pensar do que a gente ficar se arrastando com coisas, uma mala pesada. Vamos lá, a gente tem uma baita ferramenta, que é a doutrina, os ensinamentos de Jesus aplicados à doutrina espírita. Vamos explorar isso. Tem cursos, são cursos deliciosos. A minha e a Dora compactaram, eram 3 anos, agora está muito menos. Porque tem que formar trabalhadores, tem que dar chance de nós trabalharmos. Estudar, a gente estuda depois, a gente estuda em casa, a gente estuda de reuniões que a gente faz, de estudo. Agora, trabalhar é a nossa oportunidade da gente se redimir, da gente diminuindo nossa carga pesada. Então, por favor, não se limitem aqui. Tem a biblioteca, empresta, não precisa comprar se não quiser. Tem curso, participem. A gente tem a nossa chance. Nós estamos evoluindo aí para a nossa regeneração, que vai acabar um certo tempo aí. E o que vai ser de nós? O que vai ser dos nossos reencarnes? Onde nós vamos reencarnar? Vamos lá, vamos amadurecer espiritualmente, né? Nós estamos todos juntos, olha, toda segunda é isso, na mesma caminhada, nós estamos caminhando juntos. Vamos tentar não ficar ninguém para trás, ninguém aqui é melhor que ninguém. Vamos lá, vamos sacudir o esqueleto e vamos lá.
Certo? Dá tempo de eu falar 2 palitos? Nem isso, imagina. Leis morais, no livro dos Espíritos tem. Quais são as 10 leis morais que regem a vida? São leis trazidas pela espiritualidade superior, tá? Lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. Essas são as leis que a gente tem que procurar ler para entender por que Jesus abrangia tudo isso para fazer o que ele fez e deixar o legado para nós. Lá atrás. E hoje ainda a gente, tá difícil.